Economia política e marxista. Bom, sem dúvidas, o socialismo foi a grande utopia do século XX. Como arranjo social superior, ele encanta quase todas as vertentes que se opõem ao capitalismo. O socialismo se propõe como uma alternativa superior à economia capitalista. Para entender a conceitualização do sistema, apresentemos os autores clássicos e com maior visibilidade, Marx e Engels. Bom, para esses, e os principais porta-vozes das escolas de pensamento revolucionário, o socialismo havia superado o capitalismo, esse que já teria cumprido seu papel, desenvolvendo as forças de produção, as indústrias e equilibrado as condições socioeconômicas de todo o globo, pois o próprio é um modo dinâmico que se estende entre os quatro cantos do mundo. Bem, seguindo para as propostas socialistas, temos em primeiro, economia planejada, ou seja, o homem não seria mais dominado pelas forças imprevisíveis do mercado, não seria sujeito a crises, ao desemprego, pois sendo planejada, haveria um controle consciente da coletividade sobre o processo de produção e distribuição. Segundo, a questão da igualdade, ou seja, como na sociedade capitalista você tem a dominação de poucos em função de uma estrondosa e numerosa classe proletária, bastaria uma rápida expropriação para derrubar a classe dominante, abolir a propriedade privada e tornar a todos proprietários de tudo, assim acabando com a desigualdade de classes. Terceiro, como herdeiro do capitalismo, esse se submeteria a evoluir ainda mais as forças produtivas já desenvolvidas, as tornando mais poderosas e bem repartidas, proporcionando um grau de bem-estar superior ao do capitalismo e acabando assim também com discriminações de todo cunho. Para uma sociedade se caracterizar como socialista, teria de atender essas promessas, mas como os veremos a seguir, a prática existente se difere da proposta. Percebe-se que na maioria dos países que denominavam sua economia como planejada, o capitalismo mal tinha começado a desenvolver as forças produtivas quando foi abolido. Eram terras pouco ou nada industrializadas, quando a revolução se torna vitoriosa. Em sua totalidade, eram economias majoritariamente agrárias, formadas por camponeses. Sendo assim, o papel do capitalismo teria que ser introduzido pelos próprios estados. Vendo de hoje, é um fato que as economias se industrializaram e se desenvolveram, porém, não se consegue distinguir essa superioridade, pelo fato de países que não seguiram esse modelo terem se desenvolvido da mesma forma. Há 20 anos, muitos aceitavam a tese como a única forma de desenvolver a economia. Isso se deve pelo grande contraste entre a rápida e eficiente industrialização da União Soviética e a aparente estagnação das economias coloniais da América do Sul, Ásia, África e Sul da Europa. Porém, com o tempo, se mostrou completamente errôneo. O fato é que, mesmo em ritmos diferentes, as economias capitalistas se desenvolviam, como por exemplo o Brasil, a Turquia e a Itália. A questão da igualdade praticada? Bom, como se vê em grande parte dos países que se desenvolvem em torno do socialismo, infelizmente a realidade foi bem diferente da esperada. Mesmo que houvesse a abolição das classes, a repartição das terras, ainda existia uma camada dirigente, geralmente em função do partido enraizado e único. Essas camadas, rigidamente hierárquicas, dominavam a maioria dos serviços de qualidade, colocando o resto da população num padrão de vida mediano. Trabalhadores comuns têm empregos garantidos, porém sem direito a greves. Os sindicatos existem, porém sua função não é a de servir e defender os direitos dos trabalhadores, mas sim de garantir a funcionalidade e a produção, obviamente não correspondendo ao modelo. Forças produtivas e estrutura social. A estrutura social das economias planejadas é diferenciada, porém hierárquica. Elas continuam assim, pois não tiveram força para mudar a forma de produção e se submeteram ao modelo capitalista. Por exemplo, a China proclama 4 modernizações, mas o que realmente faz é importar fábricas, usinas, redes de transporte e comunicação de países capitalistas. E ao fazer isso, importa também a forma de organização e produção capitalista. Ocorre então a separação entre o trabalho manual e intelectual. Isso decorre da luta de classes, que opõe capital
e trabalho e induz o capital a retirar do trabalhador a capacidade de dominar o processo de trabalho que executa. Para submeter melhor o trabalhador, o capital concentra o conhecimento nos seus delegados diretos, que compõem a burguesia gerencial. Sendo assim, dividiremos em dois. O trabalho manual, executado pelo proletariado, é um trabalho rotineiro, repetitivo e embrutecedor. E temos o trabalho intelectual, feito pela burguesia gerencial. Vamos colocar o exemplo da Fiat. A Fiat montou na União Soviética sua indústria, mas a hierarquia de funções e de mando que caracteriza a italiana, ou seja, o mesmo modelo de produção capitalista, continuou, mesmo sendo na União Soviética. O socialismo não luta tanto pela abolição da propriedade privada como muitos se enganam, mas sim a abolição das hierarquias presentes nos processos de produção e distribuição, o que diverge integralmente do modo de organização vigente nos dias atuais. Afinal, parariam de separar os trabalhadores entre intelectuais e manuais e passariam a ser um único corpo corporativo, onde os participantes realizariam todo tipo de trabalho. Você deve se perguntar onde as lutas por esses pontos estão ocorrendo. O que muitos não sabem é que a mesma ocorre aqui, debaixo de nosso nariz, tanto em países desenvolvidos como em não desenvolvidos. Essas lutas vão desde exigências por melhores condições de trabalho quanto melhores salários. Alguns dos maiores sindicatos do mundo já admitem cada vez menos a participação da burguesia em decisões que afetam diretamente os trabalhadores, como admissões, demissões, quais inovações técnicas serão atribuídas, no caso de inovações que afetem diretamente o emprego. Obviamente, a burguesia se posiciona contra tais decisões, tentando implantar sistemas que aumentem a competição entre o proletariado. Além dessas lutas, também surgem os movimentos pela libertação, que objetivam combater a desigualdade e a discriminação em todas as partes. Dentre eles, temos o feminismo como exemplo, que busca a igualdade das mulheres perante aos homens em todos os aspectos, mas também no ambiente de trabalho. Em países capitalistas como a Alemanha, ou em países centralizados como Iugoslávia, foram implantados sistemas de cogestão, onde os trabalhadores podem e devem eleger alguns ou até mesmo todos os diretores de uma empresa. Na Alemanha, por exemplo, essas decisões são divididas entre os acionistas e representantes dos empregados da empresa. Já na Iugoslávia, já que não possui proprietários privados, as decisões de todos os diretores é feita pelos trabalhadores. Porém, isso acontece no papel. Veremos a seguir que a prática não ocorre bem assim. Ambos os países citados possuem economias de mercado, ou seja, precisam de recursos para competir e crescer. Dentro disso, devem ser tomadas diversas decisões para a otimização de lucros, vendas, estoques, produção, tecnologia, entre outros. Mas o que queremos dizer é: nem sempre os trabalhadores manuais têm a capacidade intelectual de fazer as escolhas certas, para, no futuro, serem beneficiados, o que faz com que os mesmos confiem em pessoas formadas para o trabalho intelectual, como administradores e economistas. Porém, para que haja verdadeira participação do trabalhador, é preciso quebrar o monopólio. E, para isso, é necessário que o trabalhador tenha operado em todas as funções da empresa, inclusive na direção dela. Apenas assim terão a capacidade de conduzir a empresa. Por fim, quando citamos que o socialismo requer o controle operário da produção, necessitamos passar antes pela quebra da hierarquia na divisão de trabalho, permitindo a todos a mesma participação. Este é o caminho para uma sociedade sem classes. Hoje, entende-se o socialismo de uma nova maneira, um socialismo capaz de realmente analisar o sistema capitalista e propor soluções capazes de resolver suas contradições. Esse novo entendimento surgiu através das novas direções dos movimentos. Os movimentos sociais, autônomos entre si, são separados por suas individualidades. Não há unificação em um só movimento, uma só luta. Dentro do sistema capitalista, para que sejam alcançados os objetivos em comum desses movimentos, é necessário que haja unificação. Nenhum movimento social, sozinho, conseguirá alcançar o que busca dentro desse sistema econômico, sistema que prega a competitividade.
Entre os movimentos, há a compreensão de que, mesmo com as individualidades e reivindicações próprias, não basta apenas que haja unificação dos movimentos. A compreensão de que todos enfrentam o mesmo inimigo, o capitalismo, mostra outras necessidades. A necessidade de uma nova pauta que leve em conta a criação de um programa comum, a definição clara de uma sociedade que almejam. Para chegar até isso, todos os movimentos precisam ter, de forma clara, ideias para combater aquilo que acham necessário mudar. Nós estamos em um momento onde as reivindicações sociais precisam se juntar em uma única síntese. Até anos atrás, a luta do proletariado era tida como a principal forma de combate, com êxito, ao capitalismo. Um socialismo monolítico hoje já não é mais capaz de resolver todas as questões. O exemplo do sistema socialista que tivemos foi capaz de mostrar claramente a disfuncionalidade da visão monolítica. A ideia de que um só partido é capaz de libertar a todos hoje é muito menos aceita. Acredita-se que para o socialismo ser leal aos seus próprios ideais, desde sua formulação, é necessária a pluralidade de ideias, levando em conta que todas as contribuições são importantes. A prefiguração do socialismo na prática presente. Todas as lutas de teor socialista ainda mobilizam muita gente ao redor do mundo, mas isso não significa que essa luta seja vitoriosa. Há dois tipos de resistência contra o movimento socialista. A repressão, que é um embate frontal, direto e aberto, como foi na ditadura, por exemplo, e também a forma mais camuflada e indolor, que seria a cooptação. A cooptação é quando a maioria dos políticos integrados ao poder são de partidos de direita, ou seja, são a maioria, fazendo assim com que as propostas socialistas sejam invisibilizadas. Na década de 60 foi onde a repressão mais obteve eficácia. Com a ditadura, cidadãos e figuras políticas da época que se opunham à ideologia política do governo militar eram torturadas e mortas. Porém, essa repressão intensa polarizou em extrema a sociedade, reunindo em um só lado todos os que eram contra as práticas governamentais da época. Isso fez com que o regime militar se esgotasse, com diversas manifestações e pressão da população. O marco do fim da ditadura foi a vitória de Tancredo Neves em 1984. Todos os movimentos políticos revolucionários já fizeram parte de alguma forma do poder do Estado. Mesmo em países capitalistas, o Partido Socialista está presente e participa do governo nacional com governadores e prefeitos, por exemplo. As pessoas que ocupam estas posições são da elite do partido e têm muito poder sobre a sociedade, podendo citar como um exemplo mais atual o prefeito de Araraquara, que é do Partido dos Trabalhadores, o PT, enquanto o governador de São Paulo e o presidente do Brasil são de partidos da direita. Mesmo assim, ele adotou uma medida contrária na sua cidade que deu muito certo. E com isso, teve a repressão, que devido a essa medida foi até ameaçado de morte. Talvez não pelo lockdown em si, mas pelo seu polo político. Através dessas pessoas, como o prefeito de Araraquara, os movimentos são integrados à estrutura política e social do país. O espaço que se abre entre a direção e base de um partido operário faz com que a elite atue a favor de amplas massas que não convivem nem têm muito em comum com si mesmo. Os mesmos partidos têm uma estrutura interna de desnível e uma certa hierarquia, que caracteriza uma sociedade, ou seja, espelham uma sociedade em que os mesmos querem abolir. A divisão dos que exercem o trabalho manual e exercem o trabalho intelectual dentro do partido é a capitulação de um sistema capitalista. Uma vez que isso é consolidado, a organização tem condições de ter sua liderança pelo simples fato de já ser elite dentro do seu próprio sistema. Isto é, aliás, uma proposição muito importante do marxismo. Se queremos entender uma instituição social, é preciso se atentar para o que ela de fato é, e não para o que ela pretende ser. As únicas organizações que têm possibilidade de servir de instrumento aos explorados e oprimidos para construir uma nova sociedade socialista são as organizações que são livres e iguais, sendo assim de fato democráticas, sem distinções consolidadas entre dirigentes e dirigidos, com os primeiros se pondo a serviço do segundo, e ambos revezando seus papéis.